Boa tarde, pessoal. Uma ótima quinta-feira para todos e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Continuamos aqui, então, a nossa sequência de astrologia elementar, que vai ao ar às quintas-feiras, e nós estamos estudando o eixo nodal. O eixo nodal é onde fica a cauda de dragão e a cabeça de dragão. Estamos entrando na astrologia número 59 e hoje a reunião será dedicada ao nódo lunar que envolve o eixo Câncer-Capricórnio. Câncer-Capricórnio é um eixo vertical do zodíaco natural, que envolve dois planetas essenciais para a nossa evolução. A Lua, que é a base passiva da alma, e Saturno, que é o planeta que revela de que maneira nós temos que construir nossa semelhança com Deus. A Lua é a imagem de Deus impressa nas camadas do inconsciente no sentido junguiano. E a cabeça de dragão, no caso Capricórnio, Saturno, é para onde nós devemos dirigir toda essa potencialidade divina que nós temos, todos nós temos, né? Portanto, são forças em estado ainda potencial que estão clamando por uma manifestação. E o caminho da manifestação é Saturno e Capricórnio, que tem analogia com a casa 10 do nosso mapa astral. Muito bem, o que nós podemos dizer? Que quem tem a cauda em Câncer tem uma ânsia de retornar ao útero e a nostalgia de reencontrar o paraíso perdido. Então, a experiência uterina é uma experiência minúscula, em maquete, de um estado de consciência que nós já tivemos. Na verdade, todo o processo de gestação é uma recapitulação do nosso desenvolvimento físico e espiritual, desde a fecundação do óvulo. Então, o período de gestação, que é governado pela Lua, que por sua vez é regente de Câncer, de certa forma é um filme que traz os melhores momentos de todo o nosso processo evolutivo. Desde a época que nós vivíamos, vamos dizer assim, num oceano, que é representado pelo líquido amniótico. Muito bem. A cauda em Câncer, ela tem um problema bem grave, como toda cauda, que é a dificuldade de sair de uma esfera emocional que está, vamos dizer assim, congelada na nossa alma. Ela atingiu um grau de concretude, perdeu a maleabilidade. Então, indica uma quantidade muito grande de sentimentos represados, né? Os temores no rito de passagem da infância para a vida adulta, para a vida madura. Há uma dificuldade de se tornar gente para quem tem a cauda em Câncer. É como se essa atração de retorno ao útero predominasse durante a encarnação da pessoa. Então é uma luta constante para possibilitar o amadurecimento. Então é um clamor: mãe, eu não quero virar gente. Jura mesmo que eu tenho que virar gente? Mas eu quero ficar aqui. Aqui tá tão bom. Você traz leitinho para mim, comidinha quentinha, você faz a minha cama. Por que eu vou querer sair daqui? Difícil, né, Gabi? Complicado. Oi, Gabi. Tudo Gabi bom? está aqui. Ela acabou de chegar de Porto Ferreira. Ela está meio esbaforida ainda, né? Mas ela foi pontual como uma boa virginiana. Como deixar de ser um sonhador quimérico e aprender a encarar as desilusões impostas pela árida realidade? Porque Saturno, Capricórnio, é a experiência de lidar com as coisas como elas se propõem na realidade. Capricórnio e Saturno são elementos astrológicos que combatem a fantasia. Não que a fantasia seja ruim, mas é combate no sentido de oposição. Não tem nenhum problema sonhar e fantasiar. A questão é permanecer nesse estado emocional, porque aí você fica dentro do teu ovo, fica dentro da tua bolha e não quer sair, dentro do teu casulo. Essa é a questão da cauda em Câncer. Como deixar de ser larva
e se transformar em borboleta. Como é que você vê isso, Maria Gabriela? Como é que você vê esse aprisionamento nas carências e no passado? Eu vejo como um fato das pessoas se manterem dentro das suas próprias fantasias, e hoje isso é muito incentivado, né? E realmente as pessoas não conseguem construir musculatura para sair desse útero materno. Então é uma angústia. Eu vejo mais como angústia, como essa angústia de aprisionamento na primeira infância. Eu vejo isso. Legal. Muito bem. São os bloqueios emocionais para lidar com o rigor do tempo, dos prazos, das cobranças, da finitude. Por exemplo, a convivência com pai e com mãe, com irmãos, com família. Vamos imaginar que a pessoa é abençoada e nasce numa família maravilhosa, onde todo mundo é amável, cordial, se compreende, tem diálogo, o que é muito raro, mas vamos imaginar isso. Para essa pessoa é muito difícil sair do seio familiar e construir, inclusive, uma família que supere a família de origem. Esse é o grande medo. E se eu for menos que meu pai e minha mãe? E se eu não dignificar o que eu recebi? Tem uma frase que diz assim: é muito difícil você se libertar de uma infância infeliz. Mais difícil é você se libertar de uma infância feliz. Exatamente. Porque o cordão umbilical é mais grosso. Isso. Esquivar-se das demandas é a tendência. Adiar o essencial, se perder com coisas menos importantes. Perder tempo com migalhinhas, com coisas secundárias. As luas. Se perder na lua. O que é a lua? A lua é uma esfera infantil. É uma esfera de imaturidade. Que representa os primeiros anos de vida, onde você não é capaz de sobreviver por conta própria e necessita de tutela. Geralmente é a tutela dos pais, do padrinho, de tios, alguém que se responsabilize por você, porque senão você não suporta a realidade. Você não sabe ir atrás de comida, você não sabe construir seu abrigo. Então, isso é necessário. Mas a questão, como a Gabi falou, é que de repente, as experiências que você teve nessa época são muito fortes, emocionalmente falando, e você não quer deixá-las. Então, a ideia de que um dia você não vai ter mais mãe, pai, que eles, pela própria natureza das coisas, né, pela própria realidade da vida, eles têm um prazo de validade, isso é um tormento para quem tem a cauda em câncer. Saber que essas pessoas que foram tão importantes para ele num certo momento da vida em que ele era dependente, um dia vão sumir do horizonte existencial. Isso chega a ser angustiante. E desesperador. O que me parece também é que eu conheço alguns fatos assim, de mulheres que passam boa parte da vida adulta buscando um companheiro que reproduza o pai, que reproduz o comportamento e a figura paterna. E quando não encontra, gera uma frustração tremenda e um atraso na vida. Porque a pessoa tem o casamento desfeito, ou às vezes não consegue encontrar esse companheiro, aí a maternidade não acontece, e ela tem um desejo profundo de ser mãe, de ter casamento, mas tem que ser aquele modelo harmônico ao núcleo familiar, pai, mãe, vó, vô. Uma coisa bem careta. Aquele quadrinho de família, né? Que todo mundo está feliz e sorrindo. Doriana, família Doriana. Famosa família Doriana. Isso. Mas, Maria Gabriela, você que é ascendente Capricórnio, a família Doriana sempre será uma fantasia ou há uma possibilidade de ela se tornar real um dia? Eu acredito que ela sempre é uma fantasia. Ela é uma fantasia que todo mundo gosta de ter, mas todo mundo deveria ter a perspectiva de que é uma fantasia, porque nenhuma família é perfeita. Todas as famílias têm as suas questões, às vezes os seus machucados, as suas características, e você tem que aceitar. Você tem que se resignar àquilo para que aquilo seja bom.
Porque perfeito não vai ser de maneira nenhuma. Legal. Então, até porque, em geral, quando as pessoas se reúnem no seio familiar, elas têm dívidas entre elas, né? Elas estão resgatando coisas. Sim. Não é para se reunir para Gozolândia, para ir no clube, fim de semana maravilhoso. Se fosse só isso, né? Mas isso é apenas um detalhe supérfluo. Sim, sim. Porque elas estão ali realmente para aprender a se amarem, Sim. de verdade. Não ficar trocando carências. Exato. Dependência afetiva. Que porcaria que é isso? Ah, eu gosto tanto, eu não sei viver sem você, eu não sei viver longe daquela casa onde eu nasci, da minha pátria, da minha língua, da minha cultura, do meu folclore. Tem que aprender a ser um ser do mundo, um ser planetário, um ser cosmopolita, cosmopolis. A polis, o teu habitat é o cosmos, porque você é espírito. Dá para entender que família, o local de nascimento, é tudo transitório? O critério de realidade mostra isso. Nada dura muito. Nenhuma pirâmide vai durar para sempre. Para desespero do faraó. Os animais sabem disso, nós não. Os animais sabem, nós esquecemos, né, Gabi? É. Fortes sentimentos enraizados em arquétipos matriarcais e patriarcais. Então, como a Maria Gabriela disse, esse sentimento enraizado em figuras maternas e paternas faz com que você projete para o teu futuro a mesma coisa. Então você tende a casar com a sua mãe e com seu pai. Meu, que monotonia! Haja Édipo! Olhando do ponto de vista do mandala astrológico, esse eixo Câncer-Capricórnio, que eu admiro muito, até porque eu tenho Sol em Câncer, e atrai um monte de capricornianos, eu estou sempre cercado de cabra na minha vida. Então esse eixo, cauda em Câncer, cabeça em Capricórnio, nesse eixo você tem que vencer a força de retração, de recuo, de empuxo para trás da Lua, que quer que você volte às coisas como foram. É muito difícil compreender que o passado não acontecerá de novo para quem tem a cauda em Câncer. O passado já cumpriu sua função. Hoje ele se transformou em presente e o presente será transformado em futuro. Mas parece simples falando, mas essa é a maior dificuldade para quem tem o nó do sul, a cauda em Câncer. Então a cauda em Câncer representa as algemas do karma familiar. Então, na verdade, há muito resgate a ser feito entre as pessoas da família e tem que ser feito rápido para libertar o espírito dessa, desculpa a palavra, meleca que é a família. É isso, Maria Gabriela? Sim, nesse caso, sim. A família se torna melecosa. Então, coragem para romper os cordões. Desculpa, deixa eu voltar. Coragem para romper os cordões. Não tem apenas um cordão umbilical, tem vários. Tem cordão umbilical com irmãos, com tios, vários parentes, além de pai e mãe. É muito comum quem tem a cauda em Câncer, inclusive, pensar muito bem na possibilidade de ter filhos e constituir família, porque esses problemas que ela herdou tendem a se reproduzir, a se plasmar de novo na realidade, porque é justamente através da Lua, que é a argila, que é regida pelo demiurgo. Demiurgo é aquele que dá uma finalidade para todas as formas criadas. Platão explica muito bem o que é o demiurgo, principalmente no seu livro Timeu. Então, quem é muito refém da Lua, e quem tem a cauda em Câncer tende a ser refém da Lua, vive o eterno retorno, ou tem uma grande inclinação para isso, no sentido de a repetição de fato do mesmo, o déjà vu.
A vida é um constante déjà vu. Tem que sair disso. Brincar de esconderijos, hábitos pueris, inibem o desenvolvimento da personalidade. Então a pessoa tende a ficar a vida toda infantilizada. Sim. Muitas vezes a maternidade é um jogo de esconderijo, porque quando você tem aquela ideia fixa, não, porque eu preciso ser mãe, porque eu preciso, você nada mais está fazendo do que transpassando para o futuro o legado da sua própria miséria, e nessas condições de cauda em câncer. Então, o problema não é mais seu, você transferiu, né? A verdade é essa. Não, eu tenho algum problema, mas eu não vou resolver. Então, eu tenho um filho e coloco essa herança na mão dele. Muito obrigado, Gabi, pela sua participação, tá? Pra você. Olá, Ricardo. Olá, Ozzy. Tudo bem? Maravilha. Você demorou muito para chegar aqui? Na velocidade da luz. Na velocidade da luz, né? Sem congestionamento. E sem tempo também. Os arcanjos nem os querubins atrapalharam. Montado nos arcanjos, na velocidade da luz. Que maravilha, que delícia, né? Maravilhoso. Estamos falando sobre cauda em câncer, cabeça de dragão em Capricórnio, né? E a questão de descongestionar o eixo nodal sempre implica em sublimar hábitos que foram engessados durante muitas vidas e dissolver memórias negativas. Por que a gente se apega tanto a memórias negativas, Anjo Bom? É um vício, né? A gente tem essa questão do autocentramento. E ao invés de utilizar essas memórias negativas, essas memórias que nos lançam para trás, como um tecido a partir do qual compor, a gente usa para saciar os nossos desejos e as nossas incompletudes. É quase uma doença, né? É uma doença. É uma doença. É um gostar de si, talvez seja a raiz de todos os vícios alimentares e comportamentais, né? Você veja, um nó do sul em câncer que causa todos esses riscos de desastre que você nos aponta e que deveria, no fundo, ser o quê? O útero da humanidade, a mãe da humanidade. Não enquanto pegar no colo e sentar, mas enquanto o maior potencial de geração e de germinação de ideias interessantes. Então, enquanto a pessoa estiver pessoalizada, isso nunca vai acontecer. Claro que ela vai ficar presa na família. Ela não entende o cosmos como a sua casa, né? Ela entende uma microfamília. E a cauda em câncer aprisiona, então, né? Só liberta quando ela se coloca à disposição. Legal. Então, memórias negativas recheadas de culpas, rancores, decepções, mágoas, vícios. Vícios que se repetem vida após vida. Principalmente vícios de natureza emocional, que são os mais difíceis, né? Você não consegue racionalizar, muitas vezes, uma questão emocional. Mesmo fazendo terapia, ela não vem para o plano verbal. Ela fica escondida na alma. A cauda de dragão tende a esconder coisas na alma. A cauda de dragão em câncer. O sonho encantado de amor platônico, contrastando com os pesadelos da vil-realidade saturnina capricorniana. A realidade é vil mesmo ou é uma paranoia nossa, a vileza da realidade? A realidade é honesta, né? A questão são as nossas incompletudes, incoerências que fazem com que a gente acaba cismando com a realidade. Se a gente tivesse a leveza do desapego, né, a realidade seria mais uma irmã que permite, no estado que a gente se encontra, um fluxo temporal de causa e efeito e de entendimento, e não de aprisionamento. A realidade é pura, ela é o que ela é, despretensiosa. É um tecido ou um solo para a gente caminhar. Ela não tem atributos como a gente determina. Geralmente, os atributos que a gente determina e qualifica a realidade dizem muito mais respeito a nós mesmos do que à realidade. Então, quando alguém fala, nós encontramos claramente a realidade da pessoa. A realidade tem essa generosidade de se mostrar em inúmeras faces, né? Inclusive nas pessoas. Ou principalmente. Principalmente. Interiorização e encolhimento. A Lua, para quem não trabalha bem com esse planeta, ela inibe sua expansão.
Trabalhar bem a Lua significa ir em direção a Júpiter, porque Júpiter fica exaltado em Câncer, que é a expansão. Júpiter gera esse alargamento da alma, que se expande até o infinito do universo. Esse é o objetivo da alma. Essa é conquistar a semelhança com Deus. Sair da semente e ir para a árvore da vida. Só que a tendência excessiva a você ficar aprisionado nos teus próprios referenciais, no passado, naquilo que foi, como se aquilo que foi determinasse definitivamente o que você será, talvez seja a pior das prisões. Por quê? Porque você eclipsa a luz do futuro. O futuro se torna apenas um decalque do que aconteceu, do acontecido. Você não abre espaço para que a vida se planifique em todo o seu potencial, se realize através de Capricórnio e Saturno. Você fica engaiolado nos teus próprios referenciais emocionais, ancestrais, atávicos. Então isso gera apavorantes e pesadas sombras do abandono e da solidão. E quando meus pais forem embora, como é que eu vou lidar com tudo isso? Será que eu tenho a capacidade? Eu sou menos do que eles. Então você cria um manto pesado, você gera um manto pesado sobre sua alma. Que terrível que é isso, né? Terrível. Principalmente com o nó do sul. Em Câncer, ele é muito vulnerável a isso, porque o nó do sul ele não fixa a Lua, né? O nó do sul em Câncer ele vai ser refém de alguma forma de todas as nuances da Lua, que é extremamente mutável. Mas olha que acidente aconteceu comigo. Eu fixei a Lua em Capricórnio no ascendente, e você, em vários momentos, correlacionou o nó do sul em Câncer com uma realidade lunar. Eu fixei a Lua no ascendente no meu tema natal. A Lua está no mesmo signo do meu ascendente. Só que o meu descendente, o ponto oposto ao ascendente, está lá o signo de Câncer. Então olha o que acontece dentro da minha realidade pessoal. Tudo aquilo que acontece no descendente, em Câncer, é sentido diretamente no meu ascendente. O transmissor, o intérprete do descendente, está no meu ascendente. Então, a menos que eu me disponibilize a uma relação de comunhão plena e despretensiosa, eu não consigo viver de forma honesta. No entanto, tudo aquilo que acontece no encontro com o outro, que se mostra grande, engrandece meu ser. Eu me alegro, eu transbordo. E tudo aquilo que é de pequenez no outro, eu sinto dentro de mim, eu me diminuo. Olha que radar interessante. Então, se a gente puder, uterinamente, tendo nascido com o nó do sul em Câncer, se disponibilizar a abrir mão de si e encontrar com o outro, você tem o potencial de realmente acontecer no mundo. Ir para o oposto do nó do sul em Câncer é a maior oportunidade que alguém pode ter, às vezes, do ponto de vista astrológico, é ir do fundo do céu ao alto do céu. Esse ser que terá a maior dificuldade, porque a verticalidade é extrema, talvez seja o ser, no fundo, mais fecundo, enquanto potencial de realização. Mas precisa desapegar. Esse é o desafio, né? Desapegar. Como desapegar de algo tão gosmento? Como desapegar de algo tão movediço como a areia, né? Areia movediça. Não é um trabalho simples, não. Seria legal fazer uma terapia tipo junguiana para quem tem a cauda em Câncer? Ideal, porque Jung vai liberar você de toda a possibilidade da racionalidade que existe no pensamento junguiano, mas vai te levar a uma compreensão simbólica e de uma linguagem analógica que, portanto, transcende a razão. E, portanto, te oferece alguma oportunidade dentro da realidade emocional, que você disse há pouco, é uma realidade irracional, de se organizar, né? Dentro dessa irracionalidade, dentro dessa outra esfera de linguagem. Né? Legal. Ciclo vicioso de carências. Então, eu sou carente, aí eu me sinto mal amado, eu compenso isso
criando um caso quase sexual com a geladeira. Então, eu visito a geladeira como se visitasse uma amante irresistível. Aí eu como indisciplinadamente, fora de horário e muito. Doce, massa, coisa que canceriano gosta. E se tiver bebida alcoólica ainda, a embriaguez, a alucinação pior. Aí eu engordo, ou fico sonolento, ou fico mórbido. Aí eu me olho no espelho e não gosto de mim, fico mais carente. Que horror, né, Anjo Bom? A pessoa se automutila e quando se percebe, fica mais adoecida emocionalmente. Eu nem sei o que dizer sobre isso. Porque esse princípio de fecundação que ela deveria oferecer para o mundo, ela começa um processo de autofecundação, autoinseminação com tudo aquilo que contamina, né? Que risco esse nó do sul, hein? E uma fase quase terminal é a autocomiseração. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim por quê? Porque eu vou ter um futuro pior do que o meu passado. Eu nunca vou ser feliz como eu fui. Como era bom aquele tempo. A pessoa vira uma saudosista. Eu acho que essa palavra, coitado, foi muito bem, apesar da densidade da palavra, muito bem aplicada a esse eixo nodal, né? Talvez seja a melhor leitura. O eixo nodal do coitado. Observe quão coitado a sua vida é com esse eixo e aí você tem a chance de sair dele, né? Legal. O que significa apiedar-se, cuidar, nutrir e proteger. Desculpa. Como lidar com as angústias, que é o que a Maria Gabriela falou há pouco, do instinto maternal. Então imagina uma mãe com cauda em câncer. Ela sempre vai se sentir em déficit. Sempre vai achar que não fez o que deveria. Sempre vai achar, sempre entre aspas, que escolheu o pai errado. E que, por escolher o pai errado, ela amaldiçoou o filho. Que vai ser também menos do que ela. Meu, se cair nesse círculo, já imaginou, Anjo Bom? Não é brincadeira, né? Difícil de gestão da morte e de laços afetivos desfeitos. Puxa, eu gostava tanto do meu ursinho, mas ele ficou podre e tive que jogar fora. Não teve remendo. Ah, mas aquela roupa que eu usava na escola eu guardo até hoje. Ah, o caderno que eu fiz com tanto capricho tá lá na biblioteca. Ah, o primeiro livro que eu ganhei, não empresto para ninguém. Tá no meu criado mudo, na minha cabeceira. Fica acumulando tralha. Tudo ligado a questões emocionais, apegos. Memória e imaginação mórbidas. Como é que faz para essa pessoa, Anjo Bom, acreditar realmente no futuro e que o futuro é promissor? Que o futuro, para quem sabe o que é de fato o futuro e quem acompanha inteligentemente o avanço da história, tudo caminha para uma evolução. Tem seus percalços, os momentos históricos têm suas dificuldades, até guerras, mas no cômputo final, você somando as partes, há um delta de melhor sempre, né, Jubão? Na arte, na economia, nas relações humanas. Crise faz parte, a crise é necessária até para promover a reciclagem. É por aí? É por aí. E a Lua é esse ser rápido, né? Esse ser que flui. A questão é como desapegar, né? Como desapegar de algo que o humano é tão pouco preparado, né? Principalmente nesse campo lunar, né? Não é simples isso aí, não tenho resposta não. É. As questões afetivas são realmente difíceis de trabalhar. Às vezes a pessoa leva 10 anos de terapia para entender algo que, no fundo, é extremamente simples e os amigos sempre falaram, mas ela não percebe. Você vê que coisa mais sem sentido? Está sendo falado, está sendo escutado, mas não é entendido. Isso é bem uma lua capenga, né?
O fardo das lembranças que arrastam fragmentos do passado e congestionam o presente. O presente fica atravancado. O passado vira um tranca-rua. Recordações estagnadas e o pior, estagnantes. Elas continuam estorvando o fluxo das coisas. Então, olhando novamente no mandala Câncer e a Lua, o que nós vemos? Que as ondas densas do passado invadem as margens da má consciência e poluem o presente. É o mar poluído que estraga a praia e leva a alma para o fundo do poço e gera uma paralisia evolutiva, porque a pessoa não quer sair do poço ou não consegue sair do poço. Empilhamento de lixo psíquico até uma intoxicação. E só gerando um pouco, você acha que uma pessoa com a cauda em câncer, que não fizer um bom trabalho com a sua alma, pode morrer de tristeza? Vai morrer de tristeza, de depressão, de ensimesmamento. Porque como soltar aquilo que você está impregnado? Como abrir mão disso? Talvez, nossa, que nodo congestionado, né? Apesar de estar num signo cardinal, olha o grau de congestão que isso tem para o nativo. Enorme. É quase que uma impossibilidade, né? É. Precisa ver se a pessoa já não é entristecida de base, né? Inconformada, né? Fazendo obviamente, um apelo simbólico, uma analogia, há um meio de exorcizar o passado? O curioso do passado é que a maioria de nós entende que ele é algo configurado, né? As pessoas olham para o passado como eles olham para uma cadeira, para uma forma, por um quê, eu gosto de dizer, para um quê. Se a pessoa pudesse se elevar além dessa cegueira aparente e perceber que além desse quê, o passado tem um como, nossa, a gente teria à nossa frente um banquete de possibilidades na vida. Porque quando você olha para o como do passado, que como que você vai olhar? O como você vivenciou esse passado. Então, se você desenvolver essa habilidade e uma relação de amizade com a memória, de modo que você possa vivificá-la e retornar exatamente àquele ponto do passado e rever, não o que está dado, mas como você se serviu da experiência, todo o passado pode ser presentificado e transformado. Então o passado, ele é um banquete, ele não é algo que nos faz reféns. E talvez isso seja uma dádiva e um dom de quem tem o nó do sul em câncer. Agora, alcançar esse estado de clareza para poder, dentro desse banquete, qualificar o seu como, isso é quase que uma impossibilidade, né? Então você está dizendo que com a cauda em câncer eu posso me realimentar de um banquete de tudo aquilo que foi. É um banquete sempre presente. Eu posso buscar alimento constantemente no passado. Essa é a pessoa Me nutrir. mais qualificada para adentrar a realidade caótica que gerou tudo, a realidade da memória da natureza para que algo possa ser reconfigurado. Então, só que se a pessoa não estiver organizada interiormente, ela vai se perder em todos esses percalços que dizem respeito a uma emoção mal elaborada e não vai conseguir, dentro dessa aparente confusão, reconfigurar o seu como e ser útil também para aqueles que ela encontra. Legal. Você recomendaria fazer constelação familiar para quem tem cauda em câncer? A constelação familiar, a leitura despretensiosa de textos que a princípio parecem incompreensíveis, ou assistir e contemplar filmes e obras de arte que você não consegue ter, enfim, uma conclusão definida do que elas estejam informando. Então, lidar com esse desconforto do limite da racionalidade e simplesmente participar de uma experiência pela experiência em si são sensibilizadores de um processo de descolamento daquilo que você controla e que ao mesmo tempo te controla, porque você é possuído, principalmente no que diz respeito ao campo emocional. Então, são exercícios de liberação, né? De soltar. Gostei da sua dancinha. Gostou?
Michael Ende, que é um pensador diferenciado, especialmente em obras como O Espelho no Espelho, que são obras de difícil apreensão. Mas esse não saber, isso que pede que a gente revisite algumas vezes, como Guimarães Rosa, a leitura de Guimarães Rosa é um sensibilizador. No primeiro momento a pessoa pode se sentir confusa em Grande Sertão Veredas, naquele linguajar, naquela temporalidade que é não linear. Essa não linearidade desarticula esse nó do sul em Câncer e favorece que minimamente você possa se reorganizar de uma forma saudável. Legal. Tendências depressivas e há uma velhice desamparada, que a própria pessoa cria. A sua tristeza vai afastando. É chato conviver com alguém negativo. Então, ela se torna um polo de repulsão, até de velhos amigos, porque ela só fala do ontem, não tem amanhã. E sempre num tom ou com um tempero de reclamação, né? Uma nostalgia reclamenta. Isso. E a pessoa sensível, ela acaba identificando essa pessoa como um ser repugnante. Essa repugnância é um desafio à criação de síntese interna. Então olha que bonito, Anjo Bom. A pessoa que não digere o seu passado se torna indigesta para os outros. E quando você estabelece uma comunhão, essa indigestão vem dentro de você e também é trabalhosa, né? Você precisa estar muito bem elaborado para permitir essa visita, né? Obrigado, irmão. Very good. Very good. Oi, Cris, tudo bem? Tudo bom, e com você? Também. Deu muito trabalho você chegar aqui? Não. Não? Foi fácil. Que bom. Isso é uma grande vantagem na vida moderna. Estamos falando sobre a cauda de dragão em Câncer e a cabeça em Capricórnio. E nós entendemos que para todo o eixo nodal tem uma tarefa especial, uma tarefa magna, uma tarefa de primeiro escalão. E no caso desse eixo é quebrar a casca da concha. Sanar as raízes emocionais. Você tem que encontrar um meio de fazer isso. Não tem uma fórmula única. Existem vários caminhos. Desnutrir a imaginação mórbida. Parar de alimentar imagens pesadas, imagens sombrias, imagens densas. Desnutrir, então, essa imaginação e espantar as nuvens escuras. Fazer o sol nascer. Deixar aparecer o arco-íris da esperança. Assumir reais responsabilidades e não responsabilidades imaginárias ou desnecessárias. A cauda em Câncer, você se apega muito a coisas que não tem mais valor. Já passou. Perdeu prazo de validade e você está lá ainda. É como tomar um remédio que já não serve mais. Já passou o prazo. Já passou o prazo faz 2, 3 anos e você está querendo a mesma medicação. É meio terrível isso, né, doutora? Nós precisamos, então, aprender a desembarcar dos mares que a gente habita, que são mares de ilusões de segurança. Que a família é segurança, que o trabalho é segurança, que o filho... Só existe um ponto real de segurança na vida, que é Deus, que é o nosso Criador. Todo o resto é transitório. É tão difícil entender isso. O nosso corpo tem prazo de validade. As fases da nossa vida também. Tem períodos que você tem sucesso, as coisas acontecem a seu favor, as vacas gordas, e necessariamente virão as vacas magras. Faz parte desse processo ondulatório, oscilatório de alternâncias de alegria e tristeza. E quem tem a cauda em Câncer precisa entender isso, né, Cris? Eu estou aqui observando você falar da cauda em Câncer, e o Ricardo também, e dá uma sensação de um atoleiro sem fim, né? Mas você vê que tudo que tem um extremo guarda uma oportunidade para você ir para o extremo oposto. Você não tem meio termo, você é obrigado a ir para um outro extremo, senão você não sai do atoleiro, tá certo? Certo. Então, a cauda em Câncer, o que precisa entender? Primeiro, entender que a morte não existe. A hora que você vence o medo da morte, que o que você deixa é só o corpo, só a casca,
mas que a consciência da pessoa, a alma, sobrevive, é uma chance de sair desse atoleiro, né? E outra coisa também, a gente falou nas aulas sobre o filme Pobres Criaturas, até foi a Gabi que falou sobre a questão da epigênese, que o Max Rendel recomenda em suas obras que sejamos epigenéticos. Então, o que é isso? Você tem que criar algo completamente diferente, uma forma, um olhar para você viver no mundo, um olhar sobre a vida, e você tem que inovar e criar e usar o bom do câncer, do signo de câncer, que é justamente essa imaginação fértil, criadora de mundos. Então, precisa enxergar arrumar uma nova forma de ver a realidade, desenvolver um olhar pelo mistério da vida, pelo que está atrás, oculto e que move toda a vida, um olhar mais profundo e mais inovador para a vida e vencer o medo da morte. Eu acho que vencendo esse medo, os outros todos ficam pequenos, né? Me parece. Sim, e não só o medo da morte, e o medo da antessala da morte, que é a velhice. Há o medo também de você ficar velho, doente, de depender dos outros. Tudo isso precisa ser vencido, né, Cris? Eu acho que um exemplo bom, assim, uma imagem boa, né, que canceriano é muito imagético, é a transformação da lagarta em borboleta. Você olha para uma borboleta, você nunca imagina que ela já foi uma lagarta, né? Isso. Então, quem tem cauda em câncer precisa acreditar na borboleta. É bom, né? Seria bom. E falando em borboleta, vale a pena revisitar o mito Eros e Psique, né? Que Psique tem uma analogia com a borboleta, com o sonho de uma realidade fantástica que foi o castelo que ela viveu com Eros. E não queria deixar o castelo de jeito nenhum. Só que a hora que ela deixa o castelo, ela descobre o verdadeiro ser que tinha dentro dela e que é muito maior do que aquele ser que estava aprisionado nesse castelo. Ilusório. Então, Com um amante ilusório, que ela nem podia ver. Então precisa deixar as ilusões. Legal. O problema é que a gente deixa as ilusões só que no armário, aí abre o armário e pega de novo. O problema é que somos apegados às ilusões, a gente adora as nossas ilusões. Adora. Elas são docinhas. E reerguer-se diante das hostilidades, ou seja, leva uma pancada emocional, tem uma ferida na alma, trata de cicatrizar rápido, né, Cris? Sim. Para que ficar amargurando, revendo aquela dor, aquele mal que ocorreu num tempo ido? Isso é masoquismo. O jeito de cicatrizar rápido é você se colocar 100% no momento presente. 100%. E cada um vai encontrar uma forma de fazer isso. Uns é jogando tênis, outros é fazendo aula de dança, outro é cozinhando. Você tem que encontrar algo que você se imerge no presente e fica ali, usufruindo daquele presente. Toda vez que vierem as lembranças, vai para uma atividade que te põe no presente. Mas vamos supor... Perfeito, Cris, mas vamos supor que eu não consiga fazer o presente acontecer. Toda vez que a realidade, o presente, se posta diante de mim, eu pego o acontecido em mim, eu pego algo que já foi e coloco no lugar daquilo que está acontecendo. Eu perco toda a possibilidade que essa realidade que o anjo bom falou, que é pura, que é generosa, que ela está permitindo que tudo de novo se faça, eu não permito que isso aconteça porque eu pego um filme que eu já assisti e não assisto o filme que está passando. Eu quero reassistir aquele velho filme, que pode ser muito bom, mas já foi. Como se livrar dessa tendência comportamental de colocar o acontecido no lugar do acontecimento? Primeira coisa, você tem que trazer a consciência que se você está colocando o acontecido e não vivendo o presente, você está morto. Então você tem medo da morte e ao mesmo tempo está morto. É um morto-vivo. Caramba, olha isso. Que paradoxo. Então, o anjo bom também mencionou que Câncer e Capricórnio representa a verticalidade no sentido mais vertiginoso, mais direto. E, de certa forma, com maior dificuldade de pegar um ânimo e subir. É como você olhar uma montanha imensa
de quilômetros de altura, você está no pé da montanha e fala, nunca vou conseguir subir isso. Mas, ora, se você não der, como dizem, se você não der o primeiro passo, a caminhada nunca começa. Então, quem tem cauda em Câncer precisa aprender a dar o primeiro passo. Né? Pegar toda a energia zodiacal, não só de Câncer e Capricórnio, todo o seu tema, Sol, Mercúrio, Vênus, Júpiter, pegar impulso para fazer esse movimento ascensional e realizar o seu destino. Tem uma frase que o Anjo Bom falou numa das primeiras aulas de eixo nodal, que é assim, se você dá um passo, que seja um, em direção ao nó do norte, você já está lá, no nó do norte. Basta um passo. Um passo. É só virar a direção. Vira a direção do barco. Reunir coragem para romper com a tutela dos pais. Não só os pais biológicos, os pais que você fantasia. Que sempre, nunca serei tão amada, tão protegido como a dedicação que os meus pais tiveram por mim. Né? Os pais como os heróis insubstituíveis. E disciplinar-se. Disciplinar-se mentalmente e emocionalmente. Ou seja, suportar as pressões da existência sem retroceder, sem voltar para o colo do pai e da mãe. E você vê que a disciplina é um atributo capricorniano. Eu sempre gosto de pensar em eixos. É Câncer Capricórnio. Você quer melhorar o seu Câncer? Olha para o Capricórnio, as qualidades boas de Capricórnio que você precisa desenvolver. Tá ali, no eixo. Boa. Cauterizar cicatrizes. Seguir em frente criando amplas releituras das imagens e emoções fixadas nos acervos da alma. É a questão do banquete que foi mencionado. Ah, mas se eu só ficar comendo o banquete que foi, eu só vou comer comida requentada. Essa é uma visão péssima. Quem falou em comida requentada? O banquete é sempre novo. E a questão do como, que o Ricardo acabou de levantar. Como que eu vivi essa experiência? Esse como que eu vivi essa experiência ainda existe em mim? Persiste? Eu estou vivendo da mesma maneira as novas experiências? Se você está vivendo da mesma maneira, você não evoluiu. Ou seja, se eu vivi o passado de mau jeito, de uma péssima maneira, ele tende muito mais a se fixar em mim do que se eu tivesse vivido de uma maneira saudável. Isso que é pior. Eu me fixo naquilo que é mal, Cris. Então, como assim? E as lições, se você não aprende, vem de novo, com uma outra roupagem, um outro cenário, mas vai vir algo semelhante para ver se você muda a maneira de reagir àquilo. Se você não muda, vai continuar o eterno retorno lá paralisado, vindo lições iguais. Agora, lição aprendida, o que fala o Max Rendel? Página virada. Ó, que maravilha, virar a página. Então, eu tenho que observar, na verdade, não só como eu ajo, mas como eu reajo. Principalmente. Para ver se eu não continuo com os mesmos mecanismos. Porque quem reage é a nossa natureza inferior e é ela que temos que corrigir. Soltar as amarras dos sentimentos autodepreciativos. Ah, eu não mereço, nunca eu vou ser tão feliz como já tive a oportunidade de ser. Ó dia, ó vida. Precisa parar com isso. O que mais você recomenda, doutora? Essa autodepreciação é uma vitimização. Na verdade, a vitimização não é só um problema da cauda em Câncer. Ela é uma verdadeira epidemia da psique moderna. O sentimento de vítima que paralisa também. Que louco, né? Então, para finalizar, quem tem a cauda em Câncer tem uma âncora muito pesada que não deixa a sair do porto. Portanto, você tende a ficar aportado no mesmo lugar e sua embarcação vai enferrujar e definhar. E você não vai conhecer os mares da vida maravilhosos. Mas não vai não, porque estão assistindo as nossas explicações e há de se trazer uma luz na consciência para mudar o rumo do barco. Não vai não, então? Não vai não. Tá bom. Legal, Cris. Obrigado pela presença, Obrigada tá? a você. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de quinta-feira e desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz.
Na vossa também. Obrigado.